No contexto cristão, existe maldição hereditária? Muitos falam, inclusive eu estava assistindo aqui a um vídeo que fala sobre maldição hereditária. Eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo. Esse pregador está falando aqui sobre maldição hereditária. E humildade diante de Deus dos pais também afeta os filhos. Então, as duas verdades, elas são reais. Sim. Então, de fato, as minhas escolhas, os meus pecados, sem dúvida, vão afetar a vida dos meus filhos, da minha família, isso é real, mas o contrário também é real. O meu posicionamento de justiça e santificação, se eu deposito a minha fé diante do Senhor, os meus filhos também vão ser afetados positivamente. Inclusive, você falando, eu lembrei de uma história, quando eu estava com meu pai jantando, e eu lembro que na ocasião eu estava fazendo um propósito sem internet, sem televisão e tal, e aí meu pai falou assim na janta, né, você viu uma notícia que saiu e tal? Eu falei, não vi, né? Não tô... Nós sabemos que Adão e Eva trouxeram para a humanidade toda a maldição, né? Porque Deus deu ali para Adão e Eva um local perfeito para morar sem ter nenhum problema. Eles não tinham a morte, não tinham as doenças, eles tinham uma vida perfeita diante de Deus. E quando Adão e Eva pecam, né? Quando Eva peca e faz Adão pecar também, eles acabam trazendo para si a maldição. Mas essa maldição, segundo as Escrituras, ela foi desfeita com a morte de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz e ele desfez essa maldição que eles adquiriram lá no Éden. Mas muitos cristãos desse tempo, né, dessa era, aprendem com alguns pastores que é preciso fazer uma oração muito forte para desfazer a maldição. Mas o que a Bíblia realmente fala sobre isso? É muito importante a gente estudar sobre esse assunto para não ficar reproduzindo essas palavras, essas falácias, né? E tomar cuidado com isso. Vamos lá. No contexto cristão, a ideia de maldição hereditária é interpretada de diferentes maneiras. Mas segundo a Bíblia, irmãos, Jesus Cristo já desfez o poder das maldições na cruz para aqueles que creem. Em Gálatas 3, versículo 3 está escrito: Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Isso indica, irmãos, que ao morrer na cruz Ele tomou sobre si todas as maldições decorrentes do pecado e da lei, permitindo aos que aceitarem essa redenção viverem em liberdade de vida. Além disso, no livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, Deus diz que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Esse versículo aí, irmãos, reforça que cada pessoa é responsável por sua própria vida espiritual e que as consequências do pecado não são automaticamente passadas de pai para filho. Para muitos cristãos, essa passagem bíblica indica que, ao se entregar a Cristo, a pessoa pode se libertar de qualquer tipo de maldição, maldição hereditária, e viver na plenitude da nossa vida oferecida por Jesus. Isso é uma verdade. Para muitos cristãos que conhecem as Escrituras, acreditam que isso pode ser desfeito sim. Mas para outros cristãos que não leem as Escrituras, não conseguem entender esse ponto de vista bíblico. Por isso que eu digo, é muito importante lermos as Escrituras para que não venhamos reproduzir falácias, né? Inverdades que são pregadas nas igrejas. Hoje mesmo eu estava aqui assistindo um vídeo de um rapaz. Uma senhora chegou para ele e falou: olha, o pastor disse para mim que eu preciso fazer uma oração muito forte e jejuar por alguns dias, porque ele disse que eu estou trazendo do passado a maldição dos meus pais.
e o pastor disse que eu precisava orar, no caso a senhora falava. Isso é uma falácia, isso é uma inverdade. Não existe isso. A partir do momento que você começa a orar, começa a buscar a Deus, começa a se desviar do mal, você não tem mais isso, porque você está na era cristã, na era da graça. E a Bíblia diz: nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você vive segundo o Espírito de Deus, segundo a graça de Deus, nenhuma maldição vai te alcançar. O meu pai, por exemplo, eu vou trazer aqui a história do meu pai. O meu pai vivia bebendo o tempo todo. Meu pai era vamos dizer assim, um beberrão, né? Muitos dizem um cachaceiro, mas meu pai era um beberrão. Meu pai levantava cedo, lá para 6 horas da manhã, e ia para o bar, lá no município de Itapemirim. Ele ia para o bar. Quando o bar abria, ele iniciava a sua jornada de bebida o dia inteiro. E ele chegava em casa lá para as 11 horas, meia-noite, todos os dias. Era muito triste ver meu pai vivendo essa vida. E eu, na época, era um novo convertido, né? No ano de 92, 91 para 92, eu era um novo convertido. Eu via muito isso acontecer. Meu pai, muitas das vezes, tentava fazer maldade com a minha mãe. Meu pai uma vez guardou uma faca debaixo do travesseiro para tirar a vida, né, da minha querida mãe, que o Senhor o recolheu anos depois. Então, muitas das vezes eu chegava para meu pai e tentava falar para ele sobre Deus, falar para ele que ele não deveria estar fazendo aquilo, que aquilo prejudicava a vida dele, a vida da minha família, e meu pai nunca me dava ideia. Agora, se eu tivesse adquirido a maldição do meu pai, a maldição hereditária do meu pai, hoje eu seria um beberrão também. Mas o que eu fiz? Eu desfiz a maldição através de eu aceitar o meu Jesus, não digo nem aceitar Jesus, mas aceitar os mandamentos de Cristo na minha vida. Porque Jesus, ele já quebrou essa maldição na cruz. E eu aceitei isso, né? Eu aceitei que eu deveria também quebrar essa maldição através de eu estar com Jesus. A maldição foi quebrada. É muito importante lermos as Escrituras para a gente entender sobre isso. Eu gostaria, nesse vídeo que eu estou gravando aqui para o YouTube, deixa eu pedir para vocês que se inscrevam aí no meu canal, me ajudem a crescer cada dia mais aqui nessa plataforma. Eu comecei a gravar vídeo há mais ou menos uns 13 anos atrás, muito tempo atrás comecei a gravar vídeo aqui para o YouTube e parei, né? Porque surgiram as outras plataformas e eu me perdi nessas plataformas, gravando conteúdo para essas plataformas, mas não tive nenhum resultado. Eu gravei para o Kawaii, gravei para o TikTok, gravei para várias plataformas e não tive nenhum resultado. E acabei não crescendo aqui no YouTube. Mas eu gostaria que você que está aí assistindo esse vídeo me ajudasse aí se inscrevendo, né? Eu tenho muitos conteúdos bons e gostaria de passar para vocês todos os dias. Eu levanto cedo pela manhã e gravo um vídeo falando sobre muitas coisas que a Bíblia nos ensina. É praticamente um ensinamento, né? Hoje eu falei de maldição hereditária. O que a Bíblia fala sobre isso? Tenho muitas outras coisas interessantes para falar, e se você quiser conhecer sobre isso, sobre as verdades do Evangelho, as verdades da Palavra de Deus, então se inscreva no canal, me ajude a crescer cada dia mais. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.